Olá, meus queridos jovens, como é que estão vocês? O novo ensino médio chegando e, claro, chegando essa equipe maravilhosa de geografia, em nome do governo do estado de Rondônia, da Secretaria Estadual da Educação, nós que formamos a equipe de geografia, eu, professor Arimateia, fui professor do meu grande amigo Jorge, professor de geografia, fui professor do Rogério, portanto, aqui eu falei que eu sou o vovô, esse aqui é o papai, esse aqui é o filho, formando essa equipe maravilhosa e contando com o quê? Com os mais maravilhosos dessa equipe, não somos nós. Não. São vocês, meus queridos jovens. Exatamente. São vocês, professores, que estão aí nos seus devidos lugares com esses jovens que querem fazer cada dia um lugar melhor, um Brasil melhor. Qual sinal nessa aula de hoje nós iremos falar do Brasil? E lembrando que nesse novo ensino médio, um grande diferencial quem faz é o aluno, porque trabalha muito com essa metodologia invertida, no qual nós damos os caminhos, mas o grande conhecimento busca de cada um. E, professor Jorge, agora nós temos vários caminhos para buscar conhecimento, né, professor? Exatamente. Novamente, é um prazer estar aqui, né, junto com essa equipe top de linha. Eu, professor Jorge, vou acompanhar vocês nessa jornada. Nós fizemos, né, um material com muito carinho, muita dedicação. Como o professor falou, é um novo ensino médio e ele pediu que fosse, esse ensino médio ele solicita que o professor trabalhe de uma forma mais enxuta. E então a gente pegou e elaborou o material com as informações mais importantes de geografia para passar para você, querido aluno, em qualquer lugar de Rondônia. Não é isso aí, Rogério? É isso aí, e é por isso que a gente vai reforçar sempre durante as aulas. Às vezes a gente vai estudar uma temática a nível mundial, Isso. Mas a gente vai trazer para o nível nacional, para a escala nacional e até mesmo para a escala local, regional, sempre valorizando as informações, o modo de vida, a cultura local, na minha e na sua região também, que é a região amazônica, certo? E claro, falando isso de local, global, local, eles já estão ligados, porque no primeiro encontro que nós tivemos, que eu estava aguardando vocês, já comuniquei que ia chegar esses dois jovens aqui para dar assistência ao vovô Arimateia, que aquele conflito que está tendo lá na Europa influenciou no nosso café da manhã, no nosso pão, influenciou no gasolina para ir pescar lá naquele rio gostoso que tem, né? Ou por que não falar daquele boi que ele está criando aí, que mata e vai vender a carne lá na Europa, na China? Portanto, essa é a geografia. E claro, nessa geografia, nesse novo ensino médio, não é mais aquela geografia tradicional que seu avô conheceu, que era decorar de rios. Agora é compreender o espaço geográfico, é entender esse espaço geográfico, não é? E fazer um levantamento crítico das informações que você obtém. Sim, eu falei de geografia crítica, né? Exatamente. Inclusive, querido aluno, você pode ver que nosso público-alvo, esse nosso querido aluno que está em vários lugares de Rondônia, ele trabalha diretamente no campo e tem muitos deles que trabalham com os fertilizantes. E eles veem aquelas letrinhas lá todas diferentes, e eles são fertilizantes russos. Correto. Isso. Na época que eu trabalhava no campo não tinha fertilizante não, mas eu já plantei aquele bendito cigarro que você fuma, tá? Eu espero que vocês não fumem. Plantei fumo, tinha já aquele bendito nome em inglês que eu não sabia nem ler. Ainda hoje eu não sei ler em inglês, se você dizer I love you. Boa. É isso aí, galera. Então a gente está aí iniciando a aula 2 com mais temáticas importantes sobre a geografia. Certo, professor Ari? Portanto, assim vamos na nossa telinha, né? Aula 2.1. Na aula 2.1 a gente vai falar sobre o território brasileiro. Olha só, bem importante. A gente vai falar sobre o conceito de território. Opa, deixa eu voltar. Vamos aqui na canetinha, falando sobre conceito de território. Vamos falar também sobre as fronteiras, a regionalização, caracterização geral do território brasileiro. Então, se é caracterização, a gente vai estudar aí as principais características do território
principalmente essas características no primeiro momento de delimitação de fronteiras, as regiões brasileiras, as suas subdivisões e também a organização política administrativa do Brasil e a formação do território brasileiro, né, professor Jorge, que não se deu do dia para a noite. Foram anos e anos até chegar nessa configuração que conhecemos aí como Brasil. E vale destacar, né, professor, que o território sempre esteve aqui. Sim. O espaço geográfico sempre esteve aqui. O interessante é que o nosso querido aluno consiga compreender que território é uma invenção humana. Né? Ela vem dessa questão de territorializar, caracterizar a limitação de um determinado território, de um espaço geográfico, ok? Mas o espaço em si sempre esteve aí, ok? Agora nós que, ao longo do tempo, o espaço e tempo são de suma importância para a gente entender esse local que a gente vive hoje, esse local que é o nosso país, beleza? Isso aí. Que foi sendo construído a cada dia, com cada fato histórico, com cada, vamos colocar, transformações geográficas. Como políticas. Muito bem, como o professor Ari deve ter comentado na aula anterior com vocês, porque espaço geográfico, né, professor Jorge? É esse espaço natural e ele também é esse espaço transformado, construído pelo homem. Construído pelo homem, foi construído, é construído e sempre será construído. Muito bem. Perfeito, professor? Ótimo. Show de bola. Aí, fechou. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, nós temos a habilidade da aula de hoje. Isso. A nossa habilidade, o que a gente quer que o nosso querido aluno consiga? A gente quer que você consiga comparar os significados de território, fronteira e vazio, espacial, temporal e cultural, em diferentes sociedades. Professor, como assim, professor? Não é só a nossa sociedade, professor? Nós não somos uma só? Não. Nós, além de sermos outras sociedades, ainda tem lugares que são outras civilizações. Não é isso, professor? Muito bem. Vamos lá, continuando. Contextualizando e relativizando visões dualistas, civilização, barbárie, nomadismo, sedentarismo, esclarecimento, obscurantismo, cidade, campo, entre outras. Então, nosso querido aluno aí a gente quer que ele alcance essa habilidade de saber comparar estes significados. Muito bem. Beleza? E é bem interessante falar nessa habilidade, que é uma habilidade do novo ensino médio. Do novo ensino médio. Que é ciências humanas, né? Exatamente. Então a gente vê nomes aí que não é comum na geografia, mas a gente está falando de ciências humanas. Perfeito. Nessa aula também, que é a nossa aula 2. Eu acho que deixa eu voltar aqui rapidão para confirmar se tem... Vamos lá. Conceito de território. É uma porção do espaço definido por uma relação de poder. Professor, poder, professor, o que tem a ver o poder com isso? Tem tudo a ver. Daqui a pouco a gente vai explicar isso melhor. É uma área delimitada sob a posse de um animal, de uma pessoa ou grupo de pessoas, de uma organização ou de uma instituição. Professor, o que o animal tem a ver com isso? Até o animal tem seu território, Com né? certeza. Então, nossos queridos alunos aí que estão em todos os rincões de Rondônia, sabem, eles que vivem no campo, sabem que a onça, ela tem um território dela, Sim. Ela delimita. Né? Os animais, eles têm essa capacidade de delimitar e ele sabe que aquele território é dele. E o outro que chega também sabe que aquele território não é dele. Não é isso? Então, isso também acontece na sociedade humana, mas não como os animais, mas de uma forma organizada, ok? Nós, sociedades, civilizações, de uma forma, digamos que inteligente, fizemos essas separações desses territórios, mas tudo relacionado ao poder. Aquele território, geralmente, qualquer território que você imagine, está relacionado a algum tipo de poder sobre ele, ok? Muito bem. É isso aí. Vamos lá, continuando. Atualmente, o termo é utilizado em sentido mais amplo. Indica uma área delimitada pelo exercício do poder de uma coletividade ou de uma instituição. Isso significa que o território do Estado contém muitas territorialidades.
o território dos estados e dos municípios e dos moradores de um bairro, por exemplo, né? Muito bem, então a gente tem aí, por exemplo, dentro de um território, por exemplo, território nacional brasileiro. A gente, vem aqui com a gente rapidamente. A gente, dentro desse território brasileiro, a gente vai ter o que dentro desse território? A questão, né, professor Jorge, que, por exemplo, nós temos aí áreas mais nobres, nós temos dentro de um território áreas de periferias, áreas das comunidades, então, dentro de cada espaço desse geográfico, vai existir, muitas das vezes, as suas próprias leis. Suas próprias características, muito né? bem, muito suas bem. peculiaridades, né? E é isso que está falando nessa segunda parte aí, que o território contém aí, dentro de um estado, muitas territorialidades. Porque até mesmo para entrar dentro de uma comunidade, existe ali todo um cuidado, porque quem cuida da comunidade, né? Por exemplo, um exemplo aí, né? Então, assim, da mesma forma é para você entrar dentro da floresta, né? Como você falou há pouco, tem territórios que a gente não consegue adentrar porque é desconhecido. Isso. E a gente tem que ter todo um cuidado. E ainda tem as florestas que você pode entrar nela e ainda assim você se encontrar lá com uma placa, né, do governo dizendo, olha, essa daqui para frente é uma unidade de terra indígena. Ou uma unidade de proteção. A unidade de proteção. Então, aquele lugar, o Estado está exercendo o poder sobre ele. Muito bem. Aí, de repente, o aluno pode até continuar, mas não tem uma casa, não tem um prédio, mas aquela área foi delimitada, né? Ela foi delimitada por uma autoridade pública que demarcou que pertence à União, ao Estado, enfim. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá, continuando. Isso é um xadrez, né, Rogério? O interessante, vai lá logo para o nosso querido aluno, o xadrez ele é um jogo altamente recomendado pelo professor Jorge. Eu recomendo, olha só, até apareceu a gente ali na tela agora, eu recomendo fortemente você aprender xadrez, porque ele é um jogo que ele coloca o seu pensamento de uma forma tridimensional. Você tem que pensar de uma forma muito poderosa, porque ele exige muito cálculo matemático, ele exige muita estratégia. E com relação ao território e o poder, também pode ser comparado a um jogo de xadrez, porque o jogo de xadrez ele envolve o interesse de território dentro daquele jogo, para que cada rei não seja ofuscado ou capturado, que se ele for capturado acaba o jogo. E tem regras, né? Tem regras disso, que são as leis no nosso mundo. Muito bem. Não é isso? Perfeito, legal. Então, o xadrez ele faz essa metáfora que a gente utiliza, porque o jogo de xadrez você vai ocupando espaços para que o seu oponente não consiga ocupar e você consiga dominar aquele jogo. Beleza? E a sociedade, o território, o poder também funciona mais ou menos assim. Ao longo do tempo e do espaço, né, Rogério, a gente vê esse jogo de xadrez acontecendo na geopolítica. Os estados, nações, eles fazem esse jogo de quem é o mais poderoso, quem tem influência naquela área e como que estão fazendo para continuar a influência ou para querer mais áreas de influência. Justamente. Não é isso? Muito isso bem. está relacionado ao jogo de poder. Beleza? Vamos lá. As fronteiras. Então, termo aí, fronteira, tem a mesma raiz da palavra frente. Portanto, o sentido da palavra, né, real seria o que se põe à frente de algo. Vamos lá, professor Jorge. Em sua origem, indicava simplesmente a margem do mundo conhecido. Beleza. Então, as fronteiras, no sentido etimológico, né, que se põe à frente. Então, é o que você vê quando está chegando, né, a fronteira ali. Não pode se confundir com limites, né? Muito bem. Então, são coisas diferentes. Beleza? Algumas fronteiras são até demarcadas. Existem, por exemplo, na fronteira com o México, Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, né, o muro, né, que foi construído, que a gente sabe que ali é a fronteira, né, entre os dois países. Perfeito. Certo? Beleza. Mas tem alguns locais que não vai ter, né, por exemplo, né, uma informação que aquela área é uma área de fronteira entre diferentes regiões geográficas, entre diferentes países. Exatamente. Vamos lá. Hoje em dia, a fronteira marca o encontro dos territórios. Para o estabelecimento dos limites
em áreas de fronteira, são elaboradas regras que podem gerar conflito, sobretudo quando há ou existe populações que compartilham a mesma origem naquele lugar, né? Justamente. Daí a gente pode dar como exemplo ali a questão árabe, né? Os judeus ali, os muçulmanos ali na região do Oriente Médio, né, professor? Muito bem, que às vezes estão dentro do território ali, proximidade de fronteira, mas cada um vai ter a sua característica, né? E isso geralmente às vezes pode gerar até conflito dentro daquele espaço, né, geográfico. Isso. Né? Nesse primeiro momento, Rogério, o nosso querido aluno ele pode até estar um pouco meio que confuso, né? Porque é muita informação, mas, no entanto, a gente vai ver detalhadamente esses conceitos em aulas posteriores. São as teorias, né? Sobre os conceitos, mas depois na prática a gente vai aprofundar. Isso, beleza. Vamos lá. Para melhor entendimento sobre o conceito de fronteira, é necessária a compreensão do conceito de soberania. Soberania, né, está relacionado aqui ao que é soberano, ou seja, acima daquele, é o que está acima de tudo, né? Então, a fronteira, você chega nela, já é um lugar meio, né, assim que a gente já tem que ter atenção. Muito bem. Mas, de ambas as partes, que tem uma fronteira ou um limite, aquele território que não é mais o seu país, ele tem a sua soberania. E eu, onde estou, também tenho uma soberania. É assim que funcionam os estados modernos, né? Todos têm a sua soberania. Ok? Vamos lá, continuando. O poder de mando de última instância numa sociedade política. Isso é soberania. Poder de mando em última instância. Ou seja, você, quando diz que algo é soberano, não tem nada sobre além disso, ou acima disso. Muito bem, nada que derrube, né? Nada que derrube. Um posicionamento, né? Exatamente. Ou uma implementação de algo, né? Quando a gente fala assim, o Brasil, ele tem um Estado soberano. Nós não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando do país, do Estado em si. As pessoas vão passando, né? Mas os Estados soberanos, eles continuam. Com certeza. Né? Beleza. Continuando. Trata-se do poder absoluto de ação legítima no âmbito político, jurídico de uma sociedade. O conceito de soberania é comumente atribuído ao Estado, como eu acabei de falar, né, professor? Muito bem. Como única entidade capaz de criar leis e mantê-las em vigência. Isso aí, foi explicado há pouco, né? Sobre... Tá bem tudo tranquilo aí já, galera. Tudo tranquilo. As fronteiras políticas, elas podem ser efetivas, litígio e fronteira indefinida. Exatamente. E agora a gente vai verificar cada uma delas, professor Jorge. O que seria as fronteiras efetivas em litígio e indefinida? Vamos lá, primeira. As efetivas, quando representam limites territoriais reconhecidos internacionalmente, como a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, Brasil-Bolívia, né? Muito bem. Então, ela já, como é que posso dizer, professor? Ela já está ali pacificado. E já é reconhecido. Já é reconhecido. Muito bem. Beleza? Próximo. Por exemplo, aí todo mundo sabe que essa região é a fronteira, né? Por exemplo, aí entre o Brasil e o Uruguai. Beleza. Então aí não tem o que brigar, não tem o que ser questionado. Exatamente. Porque isso daí foi até conquistado, né, com todas as mudanças que aconteceram a partir lá do Tordesilhas, Tratado de Madrid, enfim. Enfim, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Fronteira em litígio. Aí o litígio ele já é um pouco mais delicado, porque ele já está dizendo que o litígio ele tem a ver com problemas aí. Tem problemas. Então vamos ver o que quer dizer? Onde existe um limite territorial, de fato, sobre o qual não há acordo, não existe acordo entre dois países, o que está sujeito à arbitragem, como ocorre com Venezuela e Suriname, um exemplo, né? Como ocorre ali a questão da Rússia ali, né? Muito bem. Aquela questão dos separatistas ali. Então, nós estamos tendo um problema de litígio ali. Territorial, né? Territorial, litígio. E é aquele jogo de poder que a gente explicou
agora há pouco desse jogo de xadrez, que é esse jogo de espaço geográfico que os países querem ter o domínio, seja ela para a questão econômica ou outras finalidades. Muito bem, a gente tem agora até essa imagem sobre essa região de conflito aí da fronteira da Venezuela e Suriname, que depois você, aluno, pode até aprofundar para entender mais, entendeu? Esses conflitos que ocorrem nessa região de fronteira da Venezuela e Suriname também, nessa região aí, você vai observar também esses problemas, ó. A área pretendida pela Venezuela, se você observar aqui, ó, e essa área também aqui, ó, acaba sendo pretendida pelo Suriname. Então, esses impasses, né, sobre essa posse territorial, acaba colocando essas fronteiras aqui na condição de fronteira em litígio. Litígio. Então, não esqueçam essa palavra. Litígio está relacionado a problemas territoriais não resolvidos. Vamos lá. Fronteira indefinida. Onde não há limites fixos demarcados entre os estados. Vale ressaltar, professor Cajueiro, é o seguinte: estados, quando a gente fala estado, nosso aluno não pode pensar só estado de Rondônia, estado do Acre. Quando a gente fala estado, é o estado-nação. Nação. Não é isso? Beleza. Vamos lá. Os limites mostram apenas áreas aproximadas de soberania, como por exemplo, entre o Iêmen e a Arábia Saudita. Também são fronteiras indefinidas. E fica a dica, depois ele pode aprofundar e procurar outras regiões do mundo, né, que passam por esse problema de fronteira indefinida. Exatamente. Nós temos aí um mapinha sobre a fronteira indefinida. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão, né, do espaço em menores regiões. A gente vai falar um pouquinho sobre regionalização. Isso. Então, o que é a regionalização, professor Jorge? Divisão de um extenso espaço em áreas menores, que chamamos de regiões, que apresentam características internas que as distinguem de outras áreas. A regionalização, por exemplo, do Brasil, nós estamos aqui na Amazônia, mas estamos numa região, porque nós temos características físicas, climáticas, que só tem aqui. É diferente do sul do Brasil, que é uma outra região. Então, a gente regionaliza também por características físicas da natureza. É um exemplo, né? Com certeza. E aí está a informação no quadro para vocês. Então, quando a gente fala de regionalização, a gente pode regionalizar uma área pelo critério físico. Quando eu falo de critério físico, foi o que o professor Jorge acabou de falar. Essa regionalização vai conter informações sobre o clima, sobre o relevo, sobre a geologia e a vegetação. Então, eu posso, por exemplo, né, Jorge, professor Jorge, regionalizar o Brasil, por exemplo, de domínios morfoclimáticos. Isso. Que, por exemplo, vai abordar, né, essas áreas que têm áreas comuns de clima, relevo, geologia e vegetação. Perfeito. Esse tipo de regionalização. É isso aí. Mas a regionalização também ela pode ser aí, adotar critérios socioeconômicos. Então, quando eu adoto critérios socioeconômicos na regionalização, eu vou regionalizar de acordo aí, com os objetivos políticos, econômicos e administrativos ali do meu país, da minha região, do meu município, enfim. Perfeito. É isso aí. Vamos lá, continuando. Qual a importância de regionalizar? Aí o nosso querido aluno pode... professor, para que regionalizar? Então, a gente precisa regionalizar porque a gente precisa estudar essas áreas, né? Que elas são semelhantes. Ela promove estudos estatísticos para planejar e investigar mais detalhadamente aquele espaço geográfico. Por exemplo, conhecer as potencialidades e necessidades de um país. E aí eu lembro o seguinte, que aí vai entrar aí na questão da regionalização a importância de pesquisar, a importância de fazer o levantamento sobre o meu país. E aí a gente pode citar o quê? O censo demográfico do país. Exatamente. Que não é por acaso, porque a partir do censo, professor Jorge, a gente vai ter essa possibilidade de melhorar vários aspectos do nosso país. Isso, porque fazem um levantamento de dados, né? E que esses dados vão ser trabalhados pelos políticos para justamente sanar,
está tentando sanar esses defeitos, digamos assim, que encontrarem, né, na sociedade. E aí, quando eu falo da regionalização, a gente tem 5 regiões no Brasil. Isso. Cada região geográfica vai ter a sua característica, o seu potencial econômico, o seu potencial industrial. Então, essa pesquisa também acaba contribuindo para o fomento, para a promoção de melhoria socioeconômica dentro das regiões. Inclusive, até cultura, né? Cultura. Essa regional. A gente pode ver que a gente vai para o sul do Brasil, até a cultura é diferente da nossa aqui, né? Se nós formos para o Nordeste, também a gente consegue ver isso bem forte. Muito bem. Show de bola, galera. Preste atenção aí, continuando a nossa aula sobre essas características do Brasil. Regionalização do espaço brasileiro. Como o Rogério falou agora há pouco, né? Ali agora apareceu a palavra ali, ó, IBGE. A divisão regional mais difundida no Brasil é aquela realizada pelo IBGE. A divisão regional é resultado de muitas transformações nas estruturas socioeconômicas de nosso país, principalmente de mudanças significativas no entendimento dos técnicos do IBGE. Beleza, então o Brasil, com o passar do tempo, ele foi passando por várias regionalizações. E a gente tem aqui uma regionalização mais adotada aí do IBGE sobre as regiões brasileiras. Nós temos Norte, certo? São 5 regiões geográficas: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que eu tenho certeza, professor Jorge, que não é novidade para nossos alunos, né? Regionalização, porque já estudaram lá no Fundamental. Então, são as 5 regiões brasileiras adotadas aí, delimitadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfeito. Beleza. Vamos lá. Só uma observação, mas nem sempre, por exemplo, nós tivemos essa regionalização. Sim. Né, sim. professor Jorge? Isso. Porque surgiram novos estados, os estados foram promovidos, a territórios foram promovidos a estados, né, os territórios federais, e se de repente o aluno for pesquisar regionalizações do passado, ele vai verificar, por exemplo, lá o nome de Rondônia como Território Federal de Rondônia, até na década de 80, 1981, Isso. né? Não existia, até 88 não existia o Tocantins. 81, muito 88. Bem. 88. Pessoal de Rondônia. Isso. Rondônia 81, certo? Isso. Muito bem. Em 88 surgiu o Tocantins, não existia. Olha aí, então assim, as regionalizações também, as confecções de mapa, de regiões, elas foram modificando com o passar do tempo. Verdade. Beleza. Vamos lá, continuando. Caracterização geral do território brasileiro. Localização mundial. Olha a nossa localização aí, gente. Nós estamos totalmente no hemisfério oeste ocidental. O Brasil é o 5º maior em extensão territorial. Nós temos aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nosso país é atravessado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Então, os 2 paralelos que cortam o Brasil, né? Já fica aí a dica. Isso. Equador e o Trópico de Capricórnio. Vamos lá, mais informações sobre o território brasileiro. Aqui, ó, a extensão do Brasil, como foi falado há pouco, a 5ª maior extensão territorial do mundo. E a gente tem outras, os maiores aí, nós temos aí, ó, representando nesse mapa para vocês. E o Brasil ocupa a 5ª posição, só perde aí, ó, para a Rússia, para a China, Canadá e Estados Unidos. Isso. Certo? Interessante. Vamos lá. Localização na América. Quando a gente fala da localização do Brasil na América, ele está posicionado aí nessa posição centro-oriental da América do Sul. Então, se é a posição centro-oriental, o que seria? O Brasil está mais a leste ou mais a oeste, professor Jorge? Centro-oriental, quando está falando aqui, ó, o território brasileiro, seria mais ou menos aqui, ó, está mais nessa posição aqui, ó, mais a leste, quando eu olho da América do Sul, porque na posição oeste da América do Sul, eu tenho que lembrar que eu vou ter aqui as áreas dos países da Cordilheira. Da Cordilheira dos Andes. Muito bem. Vamos lá, deixa eu apagar que meu desenho é perfeito, né, Jorge? Lindo. Então, apresenta aí 23,86 quilômetros de fronteiras. 7,367 quilômetros de fronteiras marítimas e 15.719 de fronteira terrestre. Então, nosso Brasil é um extenso território.
É um país continente, né? Muito bem. Vamos lá. Mais informações aqui sobre o Brasil. Então, o Brasil na América do Sul, como a gente falou há pouco. Ó. Olha só, essa porção aqui são os países da área da cordilheira e o Brasil está mais nessa porção a leste, né? Centro-oriental. O Brasil é cortado aí pela linha do Equador. Se a gente for observar aqui, quase não, né? Quando a gente analisa aqui a distribuição territorial do Brasil dentro da América do Sul, o Brasil, maior parte do seu território está localizado abaixo da linha do Equador. Então, maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul. E, certo, galera? O restante do Brasil, uma pequena parte, por volta de 7 a 8%, localizado acima do Equador, que aqui, no caso, seria já o hemisfério norte. Interessante, né, que o Brasil é tão grande que nós estamos nos dois hemisférios ali, né? Olha só para o aluno ter o tamanho da dimensão dele, né? Um dos maiores países do mundo. Vamos lá, continuando. Muito bem. E aí a gente tem aqui, deixa eu só apagar aqui os pontos extremos do Brasil, que vai ser conteúdo da nossa próxima aula, ao norte, ao sul, que depois você pode aprofundar a leste e a oeste. Beleza, vamos lá, continuando. Brasil, ele é cortado pelo Equador e Trópico de Capricórnio. Acabamos de falar aí, né, pessoal? Dê uma olhadinha no mapa, né, com mais riqueza de detalhes. Vamos lá, continuando. Muito bem. Organização política administrativa do nosso Brasil. O nosso país, ele é uma república. Ele é uma república federativa, ou seja, tem as federações, as unidades federativas. Cada um estado no Brasil é uma unidade federativa, somos uma federação. E essa república, ela é formada por quem? Pela União, pelos estados, que são 26, e pelo Distrito Federal, que é a capital, é o centro de poder político do Brasil. Beleza? E por 5.570 municípios. Vale destacar para o nosso querido aluno que essa união, quando a gente fala união, a gente está falando no poder centralizado no governo federal. Muito bem. Ok? Que ele tem, entre outras funções, a capacidade e o objetivo de manter essa República Federativa sempre juntas, unidas, né? Todos abaixo da nossa Constituição. Muito bem, fica até a dica que às vezes a gente ouve falar, esse território aqui pertence à União. Isso. Então não é o Estado, certo? Não é o Estado de Rondônia, não é o Estado do Amazonas, mas é o governo federal. Isso. Beleza. Vamos lá. Formação do território do Brasil. Então, né, agora tu mostrou um mapa ali, que o Brasil é o quinto maior e tal, e se fosse essa aula há 1.500 anos atrás, seria assim o mapa do Brasil. Com certeza. Né? Porque numa parte nós não éramos ainda um país, nós éramos uma colônia que foi descoberta, e foi esse território que descoberto, que hoje é o nosso Brasil, seria de espanhóis e portugueses, pelo Tratado de Tordesilhas. Aí, galera, não tem novidade, é só olhar o mapa. Então, a gente nessa porção mais a leste, era o território lá do Brasil. Que era de Portugal, né? De Portugal, né? E a parte verde, Espanha. Espanha. Beleza. Essa era a divisão do Brasil a partir do Tratado de Tordesilhas. Beleza. Tranquilo, Nos primórdios da colonização, o território da América Portuguesa era delimitada pelo Tratado de Tordesilhas. Beleza, aí os portugueses, a partir de 1532, decidiram ocupar esta, que um dia era uma colônia chamada Brasil, e investiram pesadamente na atividade canavieira. Atividade canavieira, ou seja, atividade econômica. Atividade econômica. Aonde? No Nordeste. O sucesso da empresa canavieira proporcionou a ocupação do sertão com pecuária. As terras férteis da zona da mata sendo ocupada, e com isso a criação de gado foi ocupando o interior. Então você já pode perceber aí que já começa a haver atividade econômica nessa que um dia era uma colônia, né? A colônia portuguesa. Nós não éramos um país ainda. Muito bem. Nós éramos uma colônia.
E essa atividade que foi responsável por efetivar realmente a colonização do Brasil. Exatamente. Porque no momento lá da extração do pau-brasil, né, o que acontecia? A galera só fazia retirada e levava para sua respectiva metrópole, que era, no caso, Portugal. Mas aí, a partir do momento que começou a produzir a cana, começou a chegar novas pessoas e começou a formar essa população e efetivar a colonização do Brasil. Exatamente. Vamos lá? De olho na tela. A mineração nas Minas Gerais foi importante para que a terra fosse ocupada no século XVIII. Grande parte das terras espanholas, segundo o Tratado de Tordesilhas. Aí já é uma outra situação, né, Rogério? Já é minerais, né? Já é ouro, diamante e já é uma questão mineralógica mesmo. Muito então, bem. Os bandeirantes eles também vieram atrás disso. Os portugueses estavam atrás de ouro. O que eles pudessem tirar através dessa pesquisa que eles faziam, eles buscavam e achavam essas riquezas, e essa riqueza, obviamente, isso aqui, eles não tinham interesse nenhum a não ser só explorar. Então, Muito isso bem. ia para a Europa, para Portugal. Então, esses momentos que a gente está trazendo aí, cana-de-açúcar, depois mineração, é para você entender que o território do Brasil foi se formando com o passar do tempo. Isso. Não foi do dia para a noite que se formou o território brasileiro. E nem foi por questão de querer bem o Brasil, ou querer que um dia ele fosse um país. Não, foi por uma questão de interesse econômico, de interesses lá da Europa, Portugal e Espanha. É isso aí, porque se a gente fizer uma análise de ocupação das regiões do Brasil, até a Amazônia foi alvo de interesse no ciclo da borracha, outro ciclo da cafeteria. Sempre houve questão de interesse. Sempre houve interesse. No tempo e no espaço. Muito bem. Vamos lá? É por isso que nossa aula tem a temática território, né? Formação territorial, exatamente. poder. Aí fala ali sobre o sul do Brasil, né, que foi ocupado durante esse período, quando a pecuária dos campos gaúchos abastecia a zona mineradora com charque e tropas para o transporte. Então aí já está falando da questão do sul. Então você pode ver que a gente já está falando da questão econômica, girando no Brasil e fixando o homem aqui na colônia de Portugal, então Brasil colônia. Em diferentes momentos. Em diferentes áreas. Em diferentes territórios. Que viriam ser depois as regiões brasileiras. Isso. Né? Muito bem, Vamos lá. A região amazônica teve sua ocupação ligada a interesses geopolíticos da coroa portuguesa, preocupada com a possível expansão espanhola em terras sul-americanas. Olha só, interesses geopolíticos, professor. Esses interesses geopolíticos a gente vê até hoje, né? Até podemos falar sobre a questão da Ucrânia ali, né? Aquele interesse geopolítico naquela região. E isso acontece em todos os lugares do mundo e não foi diferente na Amazônia. Sempre tiveram interesses políticos. A última alteração da nossa fronteira deu-se com a compra do Acre pela Bolívia, em 1903. Então, claro que aqui a gente não quer se resumir, né, simplesmente só nessa aula, porque são muitos assuntos e a gente apenas está fazendo de uma forma que você consiga compreender que essas mudanças, elas vêm acontecendo no tempo e no espaço, na região do Brasil, ok? É isso aí. Vamos lá, continuando. Tá aí, ó. Olha só como é que era a estrutura econômica do século XVII no Brasil. Olha só, a Amazônia era totalmente isolada. O Nordeste também era isolado. E a região Sul, Sudeste também. Então, ela não tinha essa articulação econômica entre as regiões. Não é isso? Muito bem, não tinha as redes ainda. Não tinha. Não tinha nada que interligasse os territórios. Tudo era aquela questão do interesse. Do interesse. Não havia necessidade da colônia ser articulada. Não havia. O que havia era o interesse da coroa em fazer a exploração daquelas regiões, independente se elas fossem articuladas ou não, que não era interesse da coroa. Nós não éramos o país. Verdade. E garantir o desenvolvimento da onde? Da sua metrópole. Da metrópole. Não da Toda colônia. A riqueza saía daqui e ia para a metrópole. É só você lembrar lá da aula de história da antiga DIT, né? A Divisão Internacional do Trabalho, que tinha uma outra relação, colônias e metrópoles. Perfeito. Vamos lá? Continuando. Agora a gente tem aqui a incorporação de território brasileiro com o passar do tempo. Isso, aí você dá uma olhadinha aí, né, no mapa com mais cuidado e você pode ver que são várias regiões
que tivemos anexadas ao Brasil. Olha, em vários lugares diferentes. Tudo isso está relacionado ao tempo e ao espaço, um tempo histórico, às vezes até por questão mesmo de problemas que em alguns momentos foram litigiosos. Vamos lá, continuando. É isso aí. Então a gente está chegando aí no final da nossa aula de hoje, né? Vários temas top de linha sobre essa formação do Brasil, do território brasileiro. E eu quero falar para você que você pode se aprofundar, pega o seu material, faça as pesquisas, né, professor Jorge? Sim, pesquisa, aprofunda, porque o que a gente quer é que você tenha um material de primeira e faça também a sua parte, as suas leituras, para você se tornar cada vez um aluno mais top, mais do que você já é. Beleza? É isso então, aí. Ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta aí para uma revisão. A gente se encontra aí, galera. Valeu, até Fechou, mais. valeu. Tchau. Abraço.